Fala galera, e aí? Hoje a gente vai bater um papo com o Arthur Lopes. O Arthur foi primeiro lugar geral na UBI do ano passado. A gente vai bater um papo com ele, dar uma olhada como foi essa jornada dele para conseguir a medalha de ouro e ver se ele tem dica aí pro pessoal, beleza? Então, espero que vocês curtam a conversa e vamos nessa. Então, primeiro pra gente começar, eu acho que a gente pode começar com tu falando um pouquinho sobre quem é, né? Tipo assim, sou fulano, tenho tantos anos, tô no segundo ano e tal. Pra galera que não te conhece saber um pouco onde é que tu estuda, onde é que tu mora e quem é você. Certo. Meu nome é Arthur Lobo. No nono ano, eu comecei a estudar programação e eu estudava no CMF, né? Lá eles não têm muito essa cultura de Olimpíada de programação, né? De informática. No Colégio Militar Então, de Fortaleza. isso, Colégio Tá. Militar de Fortaleza. Eu já morava em Fortaleza e tal. Aí eu estava lá. E lá, eles são muito bons na OB Iniciação. Normalmente tem muita gente que é medalhista lá, tanto que no sétimo ano eu fui prata na OB Iniciação. Foi, tipo, há muito pouco de conseguir pra cima na Olímpica, foi uma questão assim que só o ouro vai, né? E aí, por eu ser prata nessa iniciação, apesar de não ter nada a ver com a programação em si ali, eu comecei a ter mais interesse por programação, assim, de perceber que um amigo bem próximo meu foi pra isso, pra cima na Olímpica, né? Uhum. E ele voltou e disse pra mim que aprendeu isso e tal. Ele acabou que ele não quis continuar, mas só por ele ter me dito isso, eu comecei a ter mais interesse. Entendi. Então, foi a partir daí que eu comecei a estudar. A primeira coisa que eu fiz foi no início do oitavo ano, que isso foi no final do sétimo ano, foi essa OBI, né, que meu amigo foi e me falou, e mais ou menos no início do oitavo ano eu comecei a ter mais interesse, e no meio do oitavo ano eu cheguei até a ficar mais ou menos uma semana assim, interessado vendo o curso de Portugal, porque foi a primeira Uhum. coisa que eu encontrei Uhum. quando eu procurei programação. Entendi. Tu queria aprender a programar, aí a primeira coisa que tu encontrou foi Portugal. Foi porque eu pesquisei no YouTube, assim, Aham. sobre programação e foi a primeira coisa que apareceu. Entendi. Aí eu fiquei uma semana, assim, vendo, e aí eu parei, assim, eu não. Eu fiquei essa semana e parou. Uhum. E aí, depois, no final, nas férias do oitavo pro nono ano, eu de novo procurei programação e eu aprendi um pouco de Python. Uhum. Só foi também, tipo, uma coisa assim, de 2 semanas, Uhum. muito, todo dia vendo, assim, se interessando muito, mas aí parou de ter vontade e eu parei. Só que aí, depois que começou a pandemia, no início desse nono ano, né, antes da pandemia até, eu comecei a estudar para a Olimpíada, que eu estava estudando para física, principalmente, né, para OBF. E aí, entrando nesse mundo da Olimpíada, assim, estudando bastante, eu também percebi que a OBI seria o último ano que eu poderia fazer a OBI iniciação, né, se eu não Uhum. continuasse para programação. E era sempre uma Olimpíada que eu gostei muito, a OBI. E aí eu percebi isso. E aí eu decidi que eu ia começar a estudar programação quando eu vi que eles tinham botado aquele negócio de OBI, turno A e turno B. Então o turno B seria só em setembro, só em setembro, é. Uhum. Então eu ainda teria alguns meses para estudar. Então ali, eu antes da pandemia eu só tinha pensado em começar a estudar, mas eu realmente não tinha começado. Eu estava estudando ali física, e aí começou a pandemia, e começou a quarentena e tal. Eu comecei a estudar mais ainda, assim, física e tal. E só quando chegou lá para agosto, eu comecei a realmente estudar. Quando eu conheci o NEPS, né? A primeira coisa que eu conheci, na verdade, foi um curso que tinha, não sei se ainda tem, no site da OBI de JavaScript, que eu fiz Uhum. também. Uhum. Pois é, eu fiz aquele, e aí um Que é, amigo meu me é, é, indicou o bem, é NEPS. bem mais ou menos o curso, né? É, pois é. Eu estava ali no site também, encontrei o curso e comecei a Uhum. fazer. Uhum. Aí eu comecei a fazer o curso do NEPS, de 2020, né? Tinha só o CodeCard. Uhum. E isso foi, tipo, no final de agosto ali. Uhum. Foi, tipo, dia 20 de agosto. E aí eu comecei a estudar mesmo. E dessa vez, diferente das outras duas, eu não parei de estudar, né? Eu comecei a me dedicar muito para isso. Até porque, para a primeira fase, eu tive menos de um mês para estudar. Uhum. E aí, para a segunda fase, eu tive menos de 2. E para a terceira fase, eu tive menos de 3 meses, né? Foi desse jeito. Então, até a terceira fase, eu teria mais ou menos 3 meses para estudar. Então, realmente, eu comecei a me dedicar muito ali, fazendo Entendi. programação júnior, né? Tá. Mas por que tu acha que dessa vez tu não parou? Por que, Porque dessa por que vez eu das outras, por que comecei. das outras vezes tu parou e por que dessa vez tu deu gás? Sim, pois é, das outras vezes.
Das outras vezes não tinha nem muito esse negócio junto da matemática. Eu também sempre gostei muito da matemática. Programação competitiva não é exatamente ligada à matemática, mas tem muito desse negócio de pensamento lógico e tal, que eu sempre gostei. E aí, isso conseguiu me aproximar mais da programação, diferente das outras duas. Entendi. Das outras duas eu não conseguia ver muita coisa assim, eu não me interessava tanto, mas dessa vez eu comecei a me interessar mais, principalmente por causa disso. Os problemas que tu tinha que resolver para a OBI se assemelhavam um pouco com os problemas que tem para resolver na matemática e na física, por exemplo. Isso. Entendi. Essa ideia de que você vai... esse pensamento lógico, assim, às vezes tem bastante a ver. Entendi. Mas só pelo que tu falou, é impressionante ter um mês para se preparar e conseguir passar de fase, depois de 2 meses passar de fase. E qual foi o teu resultado no primeiro ano? Nesse Na ano que eu PJ, tava no na nono ano, PJ. né? Eu tava na programação júnior, eu fui ouro, né? Eu consegui. A prova foi no final de novembro. Então, em 4 meses, tu conseguiu pegar ouro na PJ. Foi 4, foi 3, foi 3 para 4 foi, meses. não, é porque de final de agosto, final de novembro. Acho que foi 4 meses, né? Tá. Aí eu consegui pegar ouro e teve um problema lá específico que caiu, que acho que só eu que consegui fazer, que era o do torre de dados, né? Que acho que ninguém mais tinha conseguido fazer, que o resto dos problemas da prova eu fiz bem rápido, e eu fiquei quase o resto inteiro da prova pensando só nesse problema. Entendi, e aí, porque sempre tem esse problema para diferenciar a galera, né? Tem tipo assim, a prova, e aí tem um problema para se esse cara estudou muito, ele vai conseguir fazer isso aqui. Que foi esse o caso, né? Tá. E diferente dos outros anos, que normalmente o problema mais difícil que tinha na programação júnior era alguma coisa relacionada a grafos, né? Era só uma DFS básica, era só uma BFS. O problema que era para ser o mais difícil era isso. Dessa vez tinha um problema de grafos, só que ele não era o mais difícil. O mais difícil, ele era o médio, o problema de grafos, né? O mais difícil era um que era mais lógico, assim, não tinha nenhum assunto específico. Entendi. Era um problema diferente. Assim. Era. Tinha como fazer ele usando programação dinâmica, que não seria nem assunto de programação júnior, né? Só que a ideia que eu tive não tinha nem a ver com isso, porque eu nem conhecia programação dinâmica ainda naquela época. Aí naquela época tu tinha conhecimento de quê? Tu tinha conhecimento da parte de introdução, da parte de matemática, programação básica, né? Aquele scanf, for e tal, estruturas e grafos. Foi isso? Isso, eu nem conhecia Dijkstra ainda. Eu lembro que eu mais ou menos na semana ali da OBI eu comecei a ver Dijkstra, mas é porque eu foquei muito em fazer problema. Sim. Então, eu via uma aula ali do CodeCAD e ficava, sabe, 3, 4 dias sem ver nenhuma aula, só fazendo problema. Da OBI, fazendo problema que eu encontrava no NEPS. Só fazendo muitos problemas, que isso é a parte mais importante. Principalmente programação júnior, que é muito muito conteúdo, né? Sim. Vai só até ali DFS. Eu tenho certeza que se eu tivesse focado em ver mais conteúdo, ver mais, sei lá, avançar para Dijkstra, MST, essas coisas, eu não teria conseguido fazer esse quarto problema, que não tinha nenhum assunto específico, né? Não era nenhum. A gente fica bom em resolver problemas resolvendo problemas, né? Pois é. Faz sentido, é uma boa dica para o pessoal que tá começando e que vai fazer PJ, exatamente tipo cobrir o conteúdo que cai na PJ, que vai até ali a parte de grafos, BFS, DFS no máximo, e aí exercício simulado, né? Sim. Como é o teu treino no colégio? Porque eu sei que tu usa o NEPS como suporte, mas você tinha aula no colégio ou não? Não, lá no CMF não tinha nenhuma aula de programação. Tá. Até aí, outra coisa muito importante que você perguntou, por que dessa vez eu não desisti, é porque eu tinha mais um amigo estudando junto comigo. Depois ele parou, mas isso serviu muito de... Todo dia, eu lembro que isso foi semanas, assim, que isso foi muito legal. Que foi todo dia atualizava durante a madrugada, assim, sei lá, acho que era 4 horas da manhã, atualizava o ranking do NEPS. Todo dia ele me passava e eu passava ele. Tinha muito isso era muito legal pra gente. E isso me incentivava ele muito a estudar mais ainda isso, fazer mais problemas. E isso com certeza me ajudou bastante, ter uma outra pessoa ali junto comigo estudando. Sim, com certeza. E o ranking é bacana, às vezes é bacana, eu gosto muito do ranking da instituição, porque tipo, às vezes o ranking geral parece uma coisa meio inalcançável, porque a galera ali já resolveu muitos problemas. Então quem está começando,
e ver aquela galera com aquela pontuação, tipo, parece que nunca você vai chegar naquele dali. Só que aí você olha só o ranking dos seus amigos ou o ranking da sua instituição e aí você vê progredindo, tá ligado? Você vai vendo, eu tinha tantos pontos, agora eu tenho tantos pontos, passei fulano, consegui um pouco mais hoje, passei fulano. E aí você vai vendo essa progressão e dá um estímulo. Tá bacana. Acho Sim, bacana. outra coisa que foi bem legal disso também era ficar vendo o próprio Colégio Militar de Fortaleza, né, sumindo no Sim, ranking sim, das instituições, não então a gente ia fazendo e ficava subindo muito, né, porque tinha só nós dois sim. e aí ajudava, era muito legal também isso, ficar vendo o CMF subindo. Verdade, verdade. Porque daí todo mundo contribui com o ranking da instituição e aí você vê aquela instituição subindo. Eu tenho que explicar algumas coisas porque tem gente que vai estar assistindo o vídeo que não entende, né? Tipo assim, uma das coisas que a gente conversou, o podcast é o site antigo do NEPS, então é o site que existia antes do NEPS, e daí o podcast virou o NEPS hoje, e essa parada do ranking que a gente está conversando. Bacana. Aí depois dali, primeiro eu já estou impressionado que por 3, 4 meses tu estudou tudo que precisava e conseguiu ouro. Para mim isso daí já é muita dedicação. Tipo, tudo que tu falou reforça a mesma coisa que eu tenho falado o tempo todo pra galera, que é consistência. Tipo, você decide fazer, você é consistente fazendo. Então, todo dia você pega um tempinho e estuda. Todo dia você pega um tempinho. Tem uma hora que você nem pensa mais. Você sente a falta se você não estudar, né? Sim. Todo dia, ó, tá ali, tá ali. No dia que você não tem, você... Eita, eu devia estar estudando, né? Isso era muito legal. Teve uma época que o meu pai ele ainda estava trabalhando em casa e a gente só tinha um computador em casa naquela época. E aí, já que ele usava o computador o dia todo, eu comecei a acordar mais cedo. Eu tava acordando tipo, entre 5 e 5 e meia da manhã para ficar estudando até as 8, que é o horário que ele começava a trabalhar. Então eu começava a estudar mais ou menos umas 5 e meia. Nessa época, né? Depois ele começou a trabalhar fora e passar de manhã trabalhando fora e estar em casa. Mas nessa época eu começava a estudar às 7 e meia e estudava até às 8. Aí eu consegui pegar esse horário assim, porque eu tava sentindo falta de às vezes conseguir estudar pouco tempo de noite e eu fiz esse esforço a mais assim para conseguir estudar. Aí depois, quando ele parou de fazer isso, então eu ficava, quando ele não fazia, né, quando ele ficava em casa mesmo assim no trabalho, eu ficava perguntando que horas ele ia sair do computador para poder ir logo. Então antigamente eu fazia isso pra jogar no computador, né? Antes eu fazia isso pra jogar, mas eu comecei a fazer isso pra voltar a estudar. Sim, bacana. Tá, aí tu conseguiu ouro na PJ pelo Colégio Militar, e aí com certeza a galera do Farias Brito foi lá e, ei, te ofereço uma bolsa, vem pra cá. Foi mais ou menos assim ou não? Foi assim mesmo. Então, até o mais interessante foi que não foi nem eu que descobri que eu tinha sido ouro, porque saiu o resultado e uma hora depois, assim, eu não tava vendo muito celular naquela hora, e uns 40 minutos depois, assim, o coordenador lá do Ari e do FB me ligaram, os dois. Primeiro me ligou o coordenador do FB, ele me ligou falando, parabéns pelo resultado, e aí eu nem sabia do resultado ainda, né, eu não sabia que eu tinha sido o primeiro. Pensava que podia ter mais gente, sei lá, desempate na segunda fase. Aí eu descobri por eles, né, e logo eles me ligaram e foram... até o início assim, das aulas, os dois coordenadores ficavam falando comigo assim para ver se conseguiam me levar para o colégio. Entendi. É bem comum. Eles às vezes trazem gente até de fora, tipo, você estuda no interior, você estuda no outro estado, ele tenta trazer esse pessoal para estudar no colégio e dar bolsa, né? Então é uma das formas de, se você estuda num colégio menor e para um colégio maior, assim, é um resultado numa Olimpíada. Não só na UBI, né? Você consegue ver um resultado na Olimpíada de matemática, de física também, e biologia, química, qualquer coisa. As escolas estão sempre procurando gente boa. Até porque gente boa, né, tipo assim, que quer estudar, principalmente, né, tá mais difícil estudar agora. É muito limitado, então as escolas estão sempre procurando para essa galera. Beleza. Sim. Tu foi pro Farias, decidiu ir pro Farias. Não vou entrar em discussão por que tu quis ir pro Farias e não pro Ari. Não cabe aqui. Mas, beleza. E aí tu começou a ir pro Farias Brito e tu tem aula de informática lá. Sim, eu comecei a ter aula lá, a primeira vez que eu estava tendo aula de informática. Até no final do 9º ano, né? Foi tipo em dezembro. Eu cheguei a ter uma aula lá uma vez com o professor. E aí, porque o próprio coordenador me ofereceu essa aula, né, pra eu ver. E aí, aquela tinha sido a primeira aula presencial não, né?
ao vivo ali, que Uhum. tava só eu e o professor. Claro, eu já vi algumas aulas no YouTube e tal, Uhum. mas a primeira aula daquele tipo ali que eu tinha visto, né? E aí depois eu comecei a ver mais quando eu realmente entrei no colégio. E aí, uma coisa assim, é bem legal mesmo, o professor dando várias dicas, Sim. ele começou a usar uma planilha de problemas, que botava vários problemas lá, isso realmente era bem legal mesmo. Uhum. Entendi. A gente vai ter esse ano, a gente vai ter exatamente esse esquema de tipo aula com o professor, tirando dúvida, resolvendo problemas, essas coisas, dentro do NEPS. Então, para o pessoal que quiser, tipo, não tem aula dentro do colégio ou quer complementar essas aulas, pode assinar o NEPS e a gente vai ter turma de programação esse ano. Fica ligado, dá uma olhada lá no site que vai dar bom. Entendi. Aí, mas aí quem era o professor lá? Era Matheus Leal o nome dele. Matheus, tá? Ele, pois é, e ele já tinha sido no ano anterior professor só de seletiva, Aham, só que aí nesse outro ano foi a primeira vez que ele estava sendo professor do nível abaixo de seletiva, né? entendi. Nível P1 e P2. Uhum. E aí foi ali, começou a ter as aulas, e foi bem legal. E eu também estava até vendo as aulas de seletiva, apesar de não ser o meu nível naquela época. É legal até ver umas aulas mais avançadas assim, porque eu vou aprendendo técnicas que eles vão usando, que às vezes não são tão avançadas, mas que dá para eu entender aos poucos. As Então, sacada, né? algumas Aham. sacadas assim, Uhum. e também deu de quando eu vou ver essas técnicas mesmo, eu tenho mais facilidade para aprender, alguma coisa assim. Então é legal ver também. Entendi. Inclusive essas aulas que vão ter agora no NEPS vão ser com o Ian, né? Isso, Foi 2 vezes pra eu aí, né? Esse cara é muito isso. bom O também. Ian teve 4 medalhas de ouro na UBI e já teve 2 medalhas na IOI. Tipo, é uma oportunidade única, assim, tipo, se Aham, você sim, sim. pode, você tem que ter aula com o Ian. O Matheus foi meu aluno no Paris Brito. Ah, foi, eu não Foi, sabia que tinha sido na foi, mesma época. foi. Pensava que tinha sido antes. Não, ele foi meu aluno, a gente foi pra seletiva e tal junto, foi bem legal. Ele é bom pra caramba, Legal. né? Ele é muito bom, tava sendo muito boa. E aí depois ele saiu e entrou outro professor que era da mesma equipe dele na faculdade, né? Que agora o professor tá sendo o Naim, Tá. do Uhum. Férias Brito. Bacana. Não, muito bacana. E por que tu decidiu pular a P1 e ir direto pra P2 no primeiro ano? Foi porque a P1 não dá vaga pra seletiva, né? Uhum. E eu acreditava que eu conseguiria continuar estudando ali e pegar um nível pra conseguir P2. Então eu resolvi pular P1 porque a P1 não tem muito objetivo assim, né? Porque um ouro na P1 não vai servir praticamente de nada, assim. Em relação a, vale muito mais a pena pegar um prata ali na P2, ou então até um bronze, às vezes eles chamam bronze também pra seletiva, né? E ir pra seletiva do que só pegar um ouro na P1 e não conseguir ir pra seletiva, né? É, Porque mesmo isso, se eu não conseguisse nada na seletiva, só o aprendizado que eu teria lá seria muito bom. eu tive uma conversa com o Henrique, antes de conversar contigo, eu conversei com o Henrique, que foi o primeiro lugar na PJ, e ele tá com essa mesma dúvida. Provavelmente esse vídeo vai sair depois do vídeo do Henrique, então a gente já pode falar um pouco do que é que aconteceu. Mas ele tá com essa mesma dúvida, porque ele foi em primeiro lugar na PJ, e aí, ele vai pra P1 ou vai pular pra P2? Vamos ver, ele vai decidir com a galera lá do colégio dele, ele tá numa etapa, e vão decidir se vão fazer P1 ou se vão pular pra P2. Inclusive, esse Henrique, eu dei aula pra ele Uhum, num projeto que eu tenho que dá aula de Olimpíada, que é o uhum, Projeto 8, que ele foi um dos meus alunos até, e isso foi bem legal. Ele conseguiu bolsa pro Etapa, né? Ele já morava em São Paulo, foi muito uhum. legal isso. E eu acho que realmente vale a pena pular a P1, provavelmente, porque Eu acho que tem que depende, ganhar. porque quando a gente é mais novo, eu já fiz muito isso também, né? Tipo assim, não, eu sou bom, eu consigo ir pra frente. Mas, depois olhando em retrospectiva, quando a gente tá mais velho, ah, a medalha de ouro na P1 vale mais do que a medalha de bronze na P2. Em retrospectiva. Na época a gente não pensa nisso, na época a gente só quer, tipo, não, eu Ir pra quero. seletiva, O né, e meu tal. objetivo é ir pra seletiva e ir pra IOI, conseguir medalha na IOI, né? Então, a gente sempre tem esse objetivo e a nossa cabeça tá assim, né? Depois, quando a gente tá mais velho e olha para trás, a gente, no currículo, é mais bonito ter ouro na PJ, ouro na P1 e ouro na... Porque, tipo, quem tá olhando de fora, ele não entende muito bem quais são por que
É verdade. pulou, não pulou, entendeu? Ele não entende isso, mas a galera vê ouro, 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 tipo, dá um. E só vê a medalha, né, Isso, ali, não vê qual é exatamente, o nível entendeu? dos É, meninos. exatamente, exatamente. Faz sentido. Então tem que pensar, não é uma coisa imediata. Mas É verdade. Eu temos nem parei pra aqui, pensar nisso, né? Só temos, pra... temos aqui a minha opinião, temos a opinião do Arthur também para vocês pensarem aí sobre, né, faz P1, pula e tal. E cada coisa é bem particular, porque, por exemplo, no teu caso, tu tinha muita segurança de que ia bem na P2, né? Tipo assim. Sim, eu acreditava que eu conseguiria pelo menos um prata ali na Uhum, P2. E teve uma época que eu comecei a fazer várias questões da fase 2 da P2. E tem realmente algumas questões da fase 2 que são bem difíceis, assim, que são mais uhum, difíceis do que da fase 3. uhum, É o que eu consigo lembrar, tipo, matriz super legal. E aí eu não tava conseguindo fazer essas questões. uhum. E aí eu fiquei bem preocupado, eu não consegui passar na segunda fase. Teve uma época, assim, tipo, lá, uns 2, 3 dias, assim, que eu fiquei pensando, meu Deus, por que eu não fiz a P1? Eu não vou conseguir passar a segunda fase. Entendi, Só que entendi. deu certo depois. Isso é outra dica também, porque você pode fazer muitos simulados da P2 e ver, né? Você tem mais ou menos uma ideia de como é que vai ser antes de tomar a decisão de fazer P2 ou Sim, P1. sim. E depois que eu fui descobrir que, na verdade, essas segundas fases que eu tava fazendo da P2 realmente eram bem difíceis e Uhum. tem questões ali que são bem mais difíceis do que de terceira fase, do que realmente assim. Então, o desespero que eu tava ali se eu me comparasse com qual era o nível pra passar ali, porque isso não é uma coisa que tá disponível no site da OBI, né? Sim, Mas depois eu sim. falei com outras pessoas e falando pra mim que dessa vez foi realmente bem fácil passar, porque as questões estavam bem difíceis. Não é que foi Entendi. bem fácil, né? O nível, nota de corte da segunda fase foi bem baixo. Desceu, né? É. Ou seja, o mesmo desespero que tu sentiu, todo mundo estava sentindo. Hã? O mesmo desespero que tu sentiu fazendo as questões, todo mundo estava sentindo. Isso, todo mundo sentiu Então, quando fez a prova. então tá tranquilo. Tu falou nesse instante de um projeto. Que projeto é esse? O que é que tu tem? É Projeto ETO o nome. O ETO é a sigla para União Estudantil de Treinamento Olímpico, Aham. que é um projeto que eu e meus amigos, alguns amigos, colegas de turma, assim, a gente começou a fazer, que é para ter aula de Olimpíada. Então, eu sou professor de informática e aí tem várias matérias. Tem química, tem matemática, tem física, tem astronomia e acho que são essas as matérias. E aí a gente teve um resultado muito bom na área de informática no passado, porque os 3 primeiros lugares ali da PJ, todos eram os alunos lá. A gente Uhum. tinha 5 alunos ali. No final, perto da UBI, a gente estava com 4. E aí um deles foi bronze na P1 e outros 3 foram ouro na PJ, que foi os 3 primeiros lugares ali com 2 empatados no segundo. O Entendi. Henrique, né? Aí o outro era o Kojak e o outro era o Adriano. Tá. Ficaram E ali. vocês usam o NEPS para treinar os meninos? Sim, eu uso bastante. Tem muitas questões boas. Lá é o melhor lugar assim para fazer questão da UBI, porque lá fica gravado o código, né? Muito melhor do que fazer questão da UBI no próprio site da UBI. Às vezes você quer ver Uhum. o código, no site da UBI ele se perde, né? Uhum. Então eu usava muito NEPS para isso, para fazer simulado lá e tal. Então isso ajuda bastante. E como é que a galera participa disso aí? Tipo, tu É, seleciona a galera, ou eles aplicam, ou como é que, tipo... isso é até muito bom para falar aqui, né? Se alguém do Então, vídeo tiver interessado, pode ser que eles queiram, né? é verdade. Então, o que acontece a gente tem um Instagram, vocês podem pesquisar aí, Projeto Eto. Eu acho Eu vou que colocar os deve links na encontrar. descrição do vídeo. Ah, tá certo, então obrigado. Então deve estar aí na descrição do vídeo os links. E aí, no futuro, provavelmente essa semana ou então na próxima, vai começar a inscrição. E vai ter inscrição pro nível de quem tá com quase nada. De quem não tem quase nada de que não sabe quase nada sobre programação. Você pode saber um pouquinho, ou então pode até ser totalmente iniciante. E quem vai dar essas aulas justamente é o Henrique. O Henrique vai participar Uhum. desse projeto também como professor. Entendi. Bacana, bacana. Então fica aí mais uma dica para quem tá querendo procurar alguma coisa para aprender programação. E também se alguém já tem um nível mais avançado, porque tem duas turmas, né? Por enquanto tem a minha turma, que é um nível mais avançado, e vai começar essa turma do Henrique. E essa turma de nível mais avançado começou ano passado com um nível iniciante, né? Uhum. Então, se tiver alguém também que está com um nível mais avançado e tem interesse em entrar na turma, não vai abrir inscrição especificamente para essa minha turma, né? Mas se alguém tiver interesse em entrar também, pode só mandar uma mensagem lá no Instagram da UETO que a gente fala com você e você consegue se entrar.
se alguém Entendi. tiver interesse nisso. Beleza, beleza. Boa dica pra galera. É, tá, deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisa. Projeto. Vocês ainda têm o Noik no Farias Brito? Sim, sim. A galera lá do. A maioria do NOIC que é do Farias Brito, né? Acho que tem Uhum, uma ou duas pessoas que são da etapa. uhum. E aí a maioria vai se formar agora, né? Quase todo mundo já terminou o terceiro ano e agora ainda tá estudando, porque não começou ainda a faculdade. Mas vai se formar e vai ter que sair do NOIC, né? Então provavelmente vai dar uma resetada nessa galera de informática que tá no NOIC. Inclusive, eu falei com eles, né? Eu vou entrar e chamar mais gente também. Uhum. Mas o NOIC, por enquanto, ele também tá atualizando alguns conteúdos lá de informática. O Noik é outro recurso bacana para quem quer dar uma olhada em OBI, informática e tal. É Não tem só muito bom informática, mesmo. né? Tem mais coisas, mas Tem várias matérias lá. é bem legal. Tá, bacana. Tem alguma coisa, alguma curiosidade que tu queira saber do NEPS? Ou de Deixa eu mim, ou pensar. do NEPS, ou de qualquer coisa que eu possa responder? Assim, como você começou a ser professor? Se você fez CPC e tal, ou então fez OBI, e Então, como é que foi isso? Começou ser professor? eu nunca participei da OBI. Eu não, nem sabia que a OBI existia. Eu era atleta, na verdade. E, e aí eu não tinha nenhum interesse em programação. E aí, por acaso, minha mãe me obrigou a fazer uma faculdade. Ela, tipo, escolha uma faculdade, porque se esse negócio aí de bicicleta não der certo, você tem pelo menos alguma coisa. E aí, eu passei na federal e na estadual. E aí, eu escolhi fazer na estadual, computação. E aí, no primeiro semestre, eu sofri um acidente. Uma moto me acertou. Aí, eu quebrei o ombro e aí, eu não conseguia competir mais no mesmo nível que eu estava acostumado a competir. E aí, tava triste, desanimado. E aí, no meio da faculdade, eu descobri, ali no primeiro semestre, segundo semestre, eu descobri que dava para competir em programação. E foi assim que eu descobri programação competitiva. E aí, eu participei de programação competitiva, participei da maratona. E aí, no primeiro ano, eu fui segundo lugar no Ceará. E aí, durante os 3 próximos anos, eu ganhei no Ceará. E aí, pro nacional e tal. E foi aí que, tipo, eu melhorei muito e tipo, era muito, muito, muito bom e tal. Mas eu nunca pensava em dar aula, nunca tinha pensado em dar aula, né? Mas eu terminei o mestrado e aí eu estava pronto para ir pro doutorado e eu já sabia que eu ia fazer doutorado fora e tal. Só que aí minha mãe teve câncer. E aí bateu justamente com esse período. Tipo, como ela teve câncer, eu segurei um pouco o doutorado. E aí resolvi ficar um tempo no Brasil procurando mais. E também teve um problema com a bolsa, então deu um problema com a bolsa porque o governo ia dar a bolsa, depois não ia mais dar a bolsa. E aí o câncer da minha mãe. E aí eu resolvi ficar mais um tempo. E aí quando o pessoal do Farias Brito descobriu que eu ia ficar mais um tempo, aí eles me chamaram para dar aula só pro Luca. E aí eu passei um mês dando aula para um aluno. Ah, E entendi. foi porque ele tinha classificado para seletiva e aí eles precisavam de alguém para ensinar ele para ver se ele conseguia entrar nas vagas e ir para IOI. E aí eu passei um mês dando aula só para ele. E aí depois o Rogério entrou nessa turma. E aí eu fiquei dando aula só pro Luca e pro Rogério durante uns 2 meses. E aí no outro ano, como o Luca conseguiu classificar, né, eu acho que ele ficou em terceiro lugar, ou quarto lugar das vagas, e aí entrou entre as 4 vagas que vão para IOI. Aí eles me chamaram para dar aula no outro ano. A minha ideia era tipo ficar o mínimo possível, porque eu já ia pro doutorado, e aí acabei ficando mais porque acabou complicando as coisas, o tratamento e tal. E aí eu acabei passando 2 ou 3 anos lá. Legal. Então, deu certo, né? O Rogério e o Luca foram pra Foi. aí várias vezes, né? Muito legal. Toda a equipe que a gente treinava, todos os meninos eram muito bons, tanto o Matheus, Thiago, Rogério, Luca, João Guilherme, todo mundo era muito bom. É porque o meu estilo de treino traz muito do como você treina para competições de esporte, entendeu? Então, é a forma que eu sei treinar qualquer coisa, e aí é a forma também que eu trouxe para treinar a programação. Então tem todo esse sentimento de nós somos uma equipe, todo mundo se ajuda, e essa é a cultura que a gente vai ter aqui. E tipo, tem esse pessoal que é tipo capitão, por exemplo, na época do Luca, ele era meio que um capitão e todo mundo tinha ele como referência,
Porque, por exemplo, o cara olha pra mim, aí vê, "Ixi, esse cara é muito bom, mas é muito distante, assim, tá entendendo? Tipo assim, será que daqui a uns 10 anos eu vou ser bom que nem esse cara é bom? E outra coisa Aham. é você ter um aluno dali que há 1 ou 2 anos é, tipo, muito bom, é algo que, tipo, você como aluno, você consegue se ver, né? Você consegue, esse cara é muito bom, mas ele passou pela mesma coisa que eu tô passando, se eu fizer a mesma coisa que ele fez, eu vou ser bom que nem ele. E aí meio que a gente tinha o Luca na época dele, depois a gente tinha o Rogério, que todo mundo se espelhava, e a gente sempre tem 1, 2, às vezes 3 alunos que servem de espelho para a galera mais nova. E aí a galera consegue se ver chegando ali. E aí era bem bacana, é mais ou menos essa a dinâmica que a gente tinha. Pô, que legal. E é muito bom mesmo fazer com mais gente, assim, Uhum. estudar com mais gente ao redor. Então eu sempre recomendo pra, se alguém estiver fazendo sozinho, procurar algum amigo pra fazer junto isso. Quando você tem uma Tá. escola com tradição, como por exemplo Farias Brito, etapa, você sempre tem muita gente fazendo a mesma coisa que você. Mas quando você vem de uma escola menor ou com menos tradição na UBI, às vezes você está sozinho. A galera do NEPS se ajuda muito lá no Discord, né? O Arthur é super presente lá no Discord e tem mais de 2.000 pessoas no Discord. Nem todo mundo é ativo, mas tem um monte de gente ativa. E você sempre acha gente para trocar experiência, para formar grupo de estudo, essas coisas, né? Me ajudaram muito em 2020, principalmente, que eu não tinha mais gente ali, além do meu outro amigo que tava fazendo, eu não tinha mais ninguém, assim, que eu podia pedir ajuda. Já que a gente tava mais ou menos no mesmo nível, não dava pra pedir tanta ajuda pra ele, né? Às vezes eu ficava Uhum, preso na mesma coisa que ele. uhum. Então, a galera ali do NEPS realmente me ajudou muito. Muito mesmo. E agora tu ajuda muita galera, o que é muito legal também. Sim, Tá sim. sempre por lá. Beleza. Outra coisa também que eu trago muito pro treinamento é essa parte de disciplina de treinamento, tipo essa consistência de treinar o tempo todo, essa parte de tipo atacar as fraquezas. Então, por exemplo, a gente vê que um aluno tem mais dificuldade nesse ou naquele assunto, então a gente aperfeiçoa aquilo dali para tipo arredondar mais as fraquezas dele. E também estilo de treino, por exemplo, a gente tem treino, por exemplo, em que eu colocava um relógio na tela e aí eles tinham, vamos ver quem é que coda esse algoritmo mais rápido possível. Tipo, eles já sabiam fazer o algoritmo, mas eu queria que eles codificassem ainda mais rápido aquele algoritmo, Legal. entendeu? Então, tipo, um Dijkstra. Aí bota o relógio na tela, 10 pessoas na sala, vamos ver aqui o ranking de vocês codando o Dijkstra. E aí tem que codar sem bug e tal. Errou, Legal, tá legal, fora, legal. entendeu? Então tinha muito treino assim, tinha muito treino de aperfeiçoar as habilidades da mesma forma que eu estava acostumado a aperfeiçoar a habilidade em esporte, né? Tipo assim, a gente precisa dessa habilidade, a gente precisa que ela seja a melhor possível, o melhor que você pode ser fazendo tal coisa. Então a gente tinha tanto aprender conteúdo, como resolver exercício, como a habilidade de digitar rápido, de digitar sem errar, desse tipo de coisa. Então tinha muito treino específico para cada coisa, assim. Mas isso Focando já na era um fraqueza, nível né? muito alto, né? Tipo assim, isso era mais para os meninos que já estavam treinando para ir para seletivo e para ir para IOI, né? Porque quando você chega nesse nível, é todo mundo muito parecido. Então, um pouquinho a mais aqui, um pouquinho a mais ali faz diferença. Sim, uma coisa é muito importante mesmo, a velocidade e tal, nisso. Que quanto mais rápido você faz um problema fácil, mais tempo você vai ter pra pensar no problema difícil, né? Tem Exatamente. essa Mas você diferença não bem pode errar o importante. problema fácil. Não pode errar. Tem que fazer rápido sem errar. Exatamente. Aí é isso que a gente tinha que treinar e acostumar a galera a fazer. Mas dá certo. É mais ou menos essa dinâmica que a gente vai ter também nas turmas de programação esse ano. A gente está tentando fazer uma turma muito especial, mas eu não sei se vai dar certo, então eu não posso dar detalhes dela por enquanto. Vamos ver. O que mais? Tu tem mais alguma dúvida sobre o NEPS ou sobre mim? Ou qualquer coisa, pode jogar. Ou qualquer coisa também que você queira xingar. Tipo, tal coisa do NEPS não presta e eu queria ver melhor. Essa é a Acho que hora. não. Porque você Deixa eu tacar o ver. pau agora é a hora. É, acho que o NEPS devia ter mais Olimpíadas. Talvez mais Olimpíadas internacionais. Uhum. De colocar ali também, de colocar todas as Olimpíadas assim que tem aberto, né? Tem muitas Olimpíadas que eles colocam todos os casos de teste, colocam em PDF bonitinho as questões. Acho que seria muito legal. Já tem vários, né? Tem um monte da Joy agora, mas seria legal se tivesse mais ainda aí da Báltica, da Internacional mesmo. Tem da Báltica, tem da Canadense. Não tem da Internacional,
Não internacional ainda, né? Não pode ter dos Estados Unidos, eles não Eles permitiram não a gente deixam? colocar, exatamente. Ah, Tem vários desses probleminhas por aí, mas a gente está trazendo mais com essa iniciativa dos replays. Então a gente está pensando que todo final de semana vai ter um replay de alguma competição. E normalmente de uma competição que não está no NEPS. Então os meninos pegam uma competição, eles selecionam a competição, pegam os problemas, traz para dentro do NEPS e botam um replay. Então a galera pode fazer essa competição em tempo real com os outros. E depois que passa a competição, os problemas ficam disponíveis para resolver, né? Então, tipo, com o tempo, eu acho que a gente vai trazendo mais e mais e mais competição. legal. É uma boa mesmo. Tanto que ano passado, uma questão da competição que teve logo antes da Foi, UBI caiu na UBI, né? foi. Muita gente falou, no Discord só dava isso depois, né? Tipo, todo mundo, eu fiz essa questão ontem, meu Deus, caiu na prova. Foi. Mas foi por acaso, a gente Foi. não Pegaram na tinha. Olimpíada Canadense. Era da Olimpíada Canadense, aí a gente fez o replay e aí logo no outro dia caiu na UBI. Né? Mas foi por acaso, eu não tenho as questões que caem na UBI. Não. Pois beleza. Pois é isso. Arthur, muito obrigado. Foi fantástico. Primeiro eu agradeço muito por ter se disponibilizado para estar aqui. Eu sei que é difícil, tipo, eu tenho vergonha e eu imagino que se eu fosse muito mais novo, eu teria muito mais vergonha. Eu tenho mesmo. Exatamente. Mas não pareceu, foi super desenrolado, foi super bacana a nossa conversa. Eu vou deixar os links para os projetos do Arthur, então se você tiver interesse ou quiser trocar uma ideia com ele ou quiser, né, chegar junto, vocês dão uma olhada na descrição. No mais, eu desejo muito sucesso na UBI esse ano, espero que você consiga um bom resultado de novo e espero te ver na seletiva e é muito bacana que você faz parte da comunidade do NEPS e ajuda muito a galera aqui dentro, também acho isso super legal, porque eu te vejo muito lá no Discord, então eu vejo muito ajudando a galera, tirando dúvida e tal. A gente nunca tinha se falado, então eu nunca tinha te visto assim, né? É a primeira vez. Não tinha mesmo, não. Né? Só o símbolozinho do lobinho lá no Discord. Pois é. Então, muito sucesso. Qualquer coisa, estamos por aqui. Sempre que quiser, pode entrar em contato, tiver dúvida, sugestão, qualquer coisa, pode falar. E aí, últimas palavras, se quiser falar aí alguma coisa pra galera, tá aberto. Obrigado, queria agradecer pela oportunidade de falar aqui, né? Falar com a galera, dar várias dicas, falar sobre como é que foi, como é que é estudar. E também falar que quem tiver interesse para qualquer matéria que tiver, qualquer Olimpíada, tem como fazer lá na UETO, sigam lá no Instagram. É um projeto que a gente realmente está se dedicando bastante. E tanto na astronomia, um monte de aluno conseguiu passar para Barra, que é a Barra do Piraí, eu acho. Alguma coisa assim, que é uma das fases da seletiva. Então tem astronomia, que a gente está conseguindo muito bem. Física ainda está ainda não teve todas as fases, né? Então a gente ainda não tem os resultados. Química a gente também conseguiu medalha na UBQ Júnior. E vai ter de novo todas essas turmas começando do zero. Então quem tiver interesse pode seguir lá e logo vão começar as inscrições aí. E é isso. Beleza. Pois valeu, até mais e muito obrigado Até por mais. participar com a gente. Valeu. Obrigado, tchau.